Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão me escutando? Deixa o pessoal entrar aí, pessoal. E agora, Ana, está escutando? É porque eu não falei, né? Beleza, pessoal. Tranquilo. Vocês conseguem me dizer quantos participantes deram na aula do professor André, que estava dando agora para vocês? Só para eu ter mais ou menos uma ideia para iniciar com vocês aqui. Alunos. Oi? 51 alunos. 51, né? Sim. Nós estamos agora com 30. Deixa aí mais uns 3 minutos. Bora ver se o pessoal chega aí. Mas e aí, os que estão aqui, como é que está aí nessa etapa de aula ao vivo pelo Zoom? As outras matérias aí, tá tudo bem? Tá dando certo? Vocês estão gostando ou não? Sim, estamos gostando. O problema teve umas 2 aulas que mais ou menos foram prestando áudio, mas tirando isso, está sendo bom. Melhor que a outra plataforma que a gente estava estudando. Agora a gente tem mais acesso ao professor. Isso. Tem mais acesso ao professor, tiver dúvida de como falar. Show, Elaine. Já informaram para vocês se tem alguma previsão de volta de aula presencial na coordenação? Primeiro momento, só o professor André falou que provavelmente não, está tendo algumas reuniões, segunda-feira poderia voltar, mas provavelmente só em setembro mesmo. Eu também não sei passar nada concreto para vocês. Realmente, o pessoal comentou aí que talvez segunda, mas eu acho que segunda-feira está muito próximo, não sei, eu acho que setembro é muito provável que volte. Eu achei também, porque tem muita gente no interior do estado, tipo eu, sou de Portel, leva 2 dias para chegar em Belém de barco. Aí fica meio complicado. Porque, na verdade, professor, já foi liberado pelo governo a volta às aulas presenciais dos cursos da área da saúde. Então, de acordo com o que o professor Nogueira falou, eles só estão aguardando o decreto oficial pela parte do prefeito para poder voltar às aulas, entendeu? Olha, então, se já está tudo assim, eu acho que assim que sair esse decreto, eu acho que o professor Reinaldo ele vai iniciar mesmo. Eu acho que a hora que sair isso aí certinho, concretizado,
Se sair, então a chance de voltar segunda-feira que vem mesmo. Exatamente. Só estamos esperando esse decreto oficial para poder voltar às aulas, porque já está sendo cobrado por conta das turmas para a direção, e eles falaram que eles estão prontos para voltar, só estão esperando mesmo o decreto. Agora tem que saber também se vai ser permitido voltar todo mundo, 100% dos alunos, ou 25%, 50%, e a metade fica online, e outra metade pode vir, eu não sei como é que vai ficar. Também tem essa discussão aí. Tá, deixa eu ler aqui uma mensagem que mandaram aqui, a Ana. Professor, como será as práticas do sexto se ainda restam, eu acho, as do quinto império? Realmente, ainda não nos passaram como será essa reposição, mas eu creio que vocês vão ter alguma reposição. Ainda vai sair uma nova grade de aulas, entendeu? Essa grade que a gente tem, eu acho que eu comentei isso com vocês naquela semana passada, é só agosto. Agora, em setembro, a gente vai receber uma nova grade de aula. Por exemplo, vocês aqui, a turma A, B e C junto. Né? Provavelmente não será assim quando voltar presencial. Deve ter o horário da A, deve ter o horário da B e da C. Entendeu? Então, a gente vai receber uma outra carga horária aí, outros horários. Foi pelo menos isso que passaram para a gente. Tá? Então, a parte de prática, eu não sei informar, Ana, como será. Mas eu vou me informar. Aí eu passo para vocês. Isso. Ou se algum professor já puder passar para vocês também aí, vocês podem perguntar e a pessoa já, o colega já passa a informação. Deixa eu botar no mudo aqui algumas pessoas que estão. Eu acho que agora foi. Todo mundo mudo. Mas quem quiser falar, pode ativar aí o microfone que a gente vai respondendo aqui. Já estamos com 39 participantes. Eu vou dar mais um minuto e a gente vai iniciar, porque senão vocês que entraram no horário são prejudicados. Né? Ana, também a gente não sabe nem como vai ficar a nossa prática do sexto, né? As coisinhas aí precisam retornar à normalidade para a gente reagendar, vai ter que refazer aquele programa lá que eu passei para vocês. Até falei para vocês, não usar aquilo como uma referência. Tá? Mas as matérias são aquelas. Mas as ordens ali de aula, elas podem mudar. Tá bom? Por exemplo, hoje, para eu poder entrar na primeira aula, em princípios de cirurgia periodontal, eu vou precisar falar um pouquinho sobre exames para vocês. Eu acho que a gente vai dar isso. Somente isso hoje. Tá? Vocês não se preocupem que vocês vão ter todas as matérias. Tá? A gente tem tempo para isso. Em nenhum momento eu vou correr com jogar matéria aqui, ficar muita matéria. Em nenhum momento eu vou fazer isso com vocês. Eu vou sempre passar com calma, eu vou direto no assunto. Vocês que não me conhecem vão ver que eu falo realmente, na verdade assim, deixa eu tentar explicar para vocês. Eu não fico, não estou dizendo que os professores podem fazer isso, mas eu não enrolo, eu não gosto de conversar coisas que normalmente na vida real não acontecem. Então eu vou direto no assunto, eu vou direto ali no ponto. E realmente o que o aluno precisa saber para fazer uma prova da instituição, ou então a vida profissional daquele aluno mesmo. Entendeu?
É igual quando vocês forem estudar, por exemplo, patologias odontológicas, né? Cistos e tumores odontogênicos, eu acho que vocês não viram. Não adianta um professor de cirurgia falar de tumores ou cistos que acontecem em menos de 1% da população do mundo e cobrar aquele cisto numa prova, porque não vai ser realidade. Dificilmente você vai encontrar na vida clínica, entendeu? Tem os cistos, tem os tumores que normalmente acontecem, normalmente a gente encontra no consultório. E é nessa linha de raciocínio que eu foco em todas as minhas aulas, né? E assim será aqui na periodontia também, tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida sobre a instituição, sobre aulas, sobre prática? Eu já vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês captaram aí o que eu falei? Pessoal, só se ficar um pouco diferente a tela aqui da apresentação, alguma configuração, tá? Aqui do computador da instituição, que sempre muda alguma coisa aqui nas minhas aulas. Então, não é erro de ortografia minha aqui, não, de posição. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Todo mundo aí? Deixa eu ver quanto nós temos. 45. Vamos tocar o barco. Pessoal, mais uma vez, tá? Entrou na sala aqui da reunião, deixa o som, o microfone desativado, no mudo. A minha tela aqui, vocês só estão vendo eu, provavelmente, a tela do PowerPoint. A minha tela tem um quadradinho aqui que eu consigo ver 4 pessoas, por exemplo, né? E tenho que ficar jogando para baixo aqui para tentar botar em mudo. Por exemplo, Marco Gama, eu vou botar ele em mudo. Que mais? Então, assim, fiquem de olho, né, para eu não poder ficar parando aqui e a gente perder tempo, para poder não atrapalhar a aula. Tá bom, galera? Tem alguém que está aí, só que eu não consegui enxergar quem é. A Nayara, eu acho que é ela. Deixei ela no mudo. Eu acho que era ela. Então, coloque no grupo de vocês do WhatsApp aí, por favor, né, de cada turma um representante, para poder não entrar e deixar no mudo o microfone, tá bom? E assim que você quiser parar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, só levantar aqui que a gente fala. Deixa eu deitar essa câmera aqui para não aparecer a tela aqui. Eu vou deixar assim mesmo. Beleza, pessoal? Posso continuar? Alguém falou aqui no chat. Deixa eu ver. Sim, da Nayara, exatamente. Posso continuar? Dá um sim, quem não quiser falar aí no bate-papo. Quando tiver também uma outra recomendação aqui para vocês, de repente um representante da turma aí, né, quando tiver algumas perguntas no chat, né, abre o áudio e fala, uma pessoa só, professor, tem 2, 3 perguntas no chat, por exemplo, para eu poder abrir lá, porque não fica aberto para mim aqui, tá? Para a gente poder não ficar parando também aqui. Beleza, pessoal, então vamos continuar aqui. Então hoje, né, para a gente iniciar a aula, iniciar realmente o conteúdo de vocês, antes de entrar ali em princípios de cirurgia, que é onde começa a ficar gostoso, né, a periodontia, cirurgia mesmo, eu preciso falar um pouquinho para vocês de alguns exames, né, alguns conceitos, né, para diagnóstico periodontal. Talvez, né, algumas coisas que eu vou falar hoje, ou muitas coisas daqui,
vocês já viram, talvez, com o professor Rodolfo no semestre passado, tá? Mas eu preciso passar para vocês novamente alguns conceitos e algumas coisas, tá bom? Então, pode ser que para alguns seja repetitivo, mas eu acho bem produtivo fazer assim, para a gente poder entender bem, né, o próximo conteúdo, que é realmente entrar na nossa matéria. Tá? E outro, tudo isso que eu estou falando cai em prova de vocês, então prestem bem atenção, tá bom? Pessoal, para quem perguntou lá sobre os livros, né, eu utilizo esses aí, tá? Então, Tratado de Pedagogia Clínica, tá? Em Ortodontia, Carranza, que é o Pedagogia Clínica, que é esse do meio, aqui. Esse aqui é a atualização, tá? Do livro Carranza, esse aqui eu uso bastante, tá? Muita parte das aulas de vocês é retirada desse livro. E esse aqui, Pedagogia em Ortodontia, Algoritmo Funcional, a Prática. Esses são os 4 livros que eu gosto muito de falar. Então, quem quiser comprar um livro, quem quiser, vai ter xerox. Não sei se esses livros têm na faculdade, para vocês emprestarem. Mas eu gosto de dar o seguinte pulo do gato, né, que eu costumo falar. Se vocês entrarem no Mercado Livre, vocês têm como comprar livros digitais, tá? Que são livros digitalizados em PDF. E às vezes, sei lá, 10 livros digitais custa R$ 10, custa R$ 20, R$ 50, não passa disso. Vários livros digitais. Então, se você entrar no Mercado Livre, por exemplo, colocar lá, Periodontia Clínica, livro digital, vai aparecer lá alguém vendendo esse PDF. Então, você compra lá por 10, 15, R$ 20, eles vão te enviar por e-mail o PDF daquele livro, e é por ali que vocês vão precisar. Jorge Henrique, apareceu aqui, está ligado aí. Por favor, desligue o microfone. Então, vocês conseguem baixar, tá bom? Conseguem baixar esses livros aí. Pagando bem, tomar Benegripe. É isso aí. Beleza. Então, são esses livros, tá, pessoal? Vamos lá, dar continuidade aqui. Pessoal, toda vez, né, que a gente atende, né, talvez aqui, mas a mais, ou na vida clínica de vocês depois no consultório, daqui a 2 anos, né? 2 anos, 3 anos, a gente sempre precisa fazer um diagnóstico correto do paciente, né? Então, ó, a frase aí, o diagnóstico correto, ela é essencial para um tratamento inteligente, né? Só existe um diagnóstico, né? Quando você vai procurar um médico, por exemplo, para tratar alguma patologia que você tem, alguma coisa que você tem, né? Você pode encontrar vários profissionais com tipos de tratamento diferentes, mas com certeza eles têm um único diagnóstico. Então, para a gente tratar, né, uma doença periodontal, fazer uma gengivoplastia, por exemplo, fazer um enxerto gengival livre, né, fazer um determinado tratamento, a gente precisa fazer um diagnóstico correto. Se você faz o diagnóstico errado, você vai tratar errado aquele paciente. Tá? Então, isso é muito importante. O diagnóstico periodontal deve, primeiramente, determinar se a doença está presente, né? Então, deve-se identificar a doença, sua gravidade e extensão. O diagnóstico periodontal é determinado após a cuidadosa análise da história do caso e avaliação dos sintomas e sinais clínicos, tá? Assim como o resultado de vários procedimentos, que a gente vai falar aqui no teor da aula, né? Sondagem, avaliação de mobilidade dentária, né? Radiografias, exame de biópsia, saber se aquele paciente tem muito tártaro,
se aquele paciente tem muito biofilme, se aquele paciente tem sangramento gengival, saber se aquele paciente, não sei se eu falei, tem mau hálito, né? Então, tudo isso é problema periodontal, normalmente, tá? O foco principal deve estar no paciente que apresenta a doença, e não simplesmente na doença. Né? Um parêntese aí, vamos levar isso aqui para ortodontia. Tem bastante gente fazendo. É quase o público-alvo de várias clínicas odontológicas, principalmente as populares, né? Então, quando o paciente chega nessa clínica lá para fazer uma consulta, às vezes nem tem consulta, né? Já sai olhando o dente, está torto e bota aparelho. Esse profissional, ele não está vendo o paciente como um todo. Ele não está fazendo uma consulta naquele paciente. Né? Uma consulta precisa ter um escritório, precisa ter uma mesa igual essa. Né? O paciente precisa estar na minha frente. Né? O paciente, eu preciso conversar com o paciente, eu preciso conhecer o paciente como um todo. Eu preciso avaliar aquele paciente. Então, vamos trazer agora para a periodontia. Se chega um paciente no meu consultório para eu poder avaliar, e ele vai sentar na minha frente, eu vou falar, bom dia, boa tarde, o que ele traz aqui e tal, prazer conhecê-lo e tal, blá, 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 começa a bater papo, depois o que está ele trazendo aqui? O que você está precisando que eu trate com você? Eu estou com minha gengiva sangra. Você acha que quando eu for colocar esse paciente lá na cadeira, no consultório, na cadeira odontológica, né, na parte clínica, eu vou só avaliar se esse dente está sangrando, com mobilidade, está sangramento? Não. Eu vou avaliar o paciente como um todo, articulação, cabeça, musculatura, oclusão do paciente se está certinho, decoloração de gengiva, né? Saber os hábitos, se ele tem hábito parafuncional, se ele passa por dental. Eu preciso entender o paciente como um todo. Resumindo o que está nesse slide aqui. Tá bom? Então, o diagnóstico deve, portanto, incluir uma avaliação geral do paciente e uma consideração sobre a cavidade oral. Tá? Então, a avaliação geral do paciente. Né? Olha só, eu botei até em vermelho aqui para vocês chamarem a atenção de vocês. Tá? Desde o primeiro encontro, o cirurgião dentista deve estar atento à aparência geral do paciente. Isso deve incluir as considerações do estado mental, emocional, temperamento, atitudes, idades fisiológicas do paciente. Então, aquilo que eu falei para vocês já no slide anterior. A gente precisa entender o paciente como um todo. A gente não pode pegar o paciente já na recepção e levar para a cadeira, abrir a boca aí, olha e tal, não sei o que é isso, o seu valor de tratamento é X, é 1.000, é 2.000, é 3.000 reais, eu vou ter que fazer isso. Não é assim. Você precisa entender, precisa conhecer o paciente, você precisa conversar. Tá? Até para fechar um tratamento, às vezes financeiramente bom para nós, dentistas, a gente precisa entrar na cabeça do paciente, eu preciso servir muito bem aquele paciente, eu preciso mostrar credibilidade, eu preciso mostrar respeito a esse paciente, né? Para poder fechar aquele tratamento. Né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas já acontece comigo. Né? Às vezes a gente vai comprar uma roupa, né, no shopping e tal. Se você entra ali em alguma loja que não seja, por exemplo, de marca, né? Fica uma confusão, tu fica olhando a roupa lá, ninguém te dá atenção, tu vai embora puto, porque ninguém te atendeu muito bem. Agora, às vezes, a gente vai comprar uma roupa em alguma loja de marca, né? A pessoa às vezes me serve cerveja, a pessoa me serve uísque, entendeu? Me dá água gelada, me serve tão bem, né? E a gente experimenta aquela roupa e mesmo que você não goste daquela roupa, quer dizer, tá bacana, mas porra, tem um valor de 300 contos, uma blusa. Tu fica assim, porra, mas aquele cara me serviu uísque, me serviu cerveja, me serviu tão bem que eu vou levar pelo menos uma blusa, né? Então isso acontece na nossa clínica, entendeu? É a mesma coisa. Se o paciente vem no meu consultório, eu faço uma avaliação bacana dele, eu converso, interajo com ele, né? Faço um orçamento, que seja, por exemplo, 10.000 reais, ele vai numa outra clínica e tem um custo de, sei lá, 8.000 reais, né?
dependendo daquele paciente, ele vai fazer comigo. Eu atendi muito bem ele, entendeu? Eu mostrei mais credibilidade, minha clínica é mais bonita, né? Então, tudo isso influencia para fechar o tratamento. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui, tem alguém falando aí. Deixa eu ver se tem mensagem. Tem mensagem aqui no chat. Beleza. Só sinusite, não sei de quem aí. Pessoal, o áudio. Fica de olho no áudio. Beleza. Então, aqui na Examais, né, assim como qualquer outra faculdade, assim como o consultório de vocês depois, vocês precisam fazer uma anamnese. Vocês vão ver a mesma coisa que eu estou falando aqui, ou se já viram em cirurgia, em periodontia do semestre passado, sei lá, qualquer outra matéria, né? Vocês vão ver que vocês precisam fazer anamnese, né? Vocês precisam conversar com o paciente, saber a história médica do paciente antes de atender, né? Então, você vai precisar entender, saber o último exame médico que aquele paciente tem, a frequência, né? Visitas ao médico, se tem problema endócrino, cardiovascular, hematológico, algum problema de saúde em geral, se ele tem alguma doença sexualmente transmissível, enfim, tudo isso deve ser questionado. Tá? Se ele já fez alguma cirurgia e já teve uma hemorragia, por exemplo, se demorou a estancar aquele sangramento, se ele já tirou um dente e teve um problema no pós-operatório com isso, né? As medicações, tá, que esse paciente usa, se faz uso, né? Tem medicações que interferem na doença periodontal, se o paciente tem história de alergia. Enfim, pessoal, vocês têm, não sei se vocês já viram, beleza, mas eu realmente ainda não vi, mas deve ter na clínica uma ficha clínica que vocês precisam fazer esses questionamentos para o paciente, tá? E às vezes falam, doenças, né? Você tem doença de pulmão, doença de coração, alergia e tal. Às vezes tem lá, por exemplo, você tem HIV e o paciente, na realidade, vocês, né? Normalmente, isso aconteceu comigo na faculdade, eu pulava, eu tinha vergonha de perguntar isso. Eu estava lá para você tem AIDS? Eu pulava, nem perguntava essa, né? Mas é importante. Provavelmente agora deve ter alteração, aí você já teve coronavírus, você tem coronavírus, vai mudar, as coisas vão mudar, entendeu? Então, a gente precisa sempre fazer isso, tá? Sempre fazer um questionamento da história médica do paciente, tá? E, novamente, os pacientes, eles omitem informações que acreditam não ser relevantes aos seus problemas dentários. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, às vezes tem uma medicação que causa, vamos falar em relação à periodontia, tá? Que causa gengivite, por exemplo, né? Que tem chance de provocar uma hiperplasia gengival, né? E às vezes o paciente não fala porque ele acha que não tem nada a ver, por exemplo, né? E quando você questiona, você toma com remédio? Né? Não toma não, doutor. Você tem certeza? Não toma nenhum remedinho para dormir, para psicológico, para ansiedade, para diabetes? Não, por que eu estou lhe perguntando isso? Porque alguns remédios podem interferir, né, no problema que você tem. Eu preciso entender isso. Ah, doutor, é verdade, eu tomo remédio tal. Aí ele fala, entendeu? Então, tudo isso é jogo de cintura com o paciente. Tá? Documentação fotográfica. Uma parte importante do exame diagnóstico periodontal é a documentação dos achados clínicos. Tá? A documentação fotográfica digital é importante e útil para se guardar. Utilizar no aprendizado tanto do paciente como do profissional. Comunicar-se com outros profissionais e planejar e tratar casos de alta demanda estética. Eu preciso de uma documentação. É como se fosse a documentação ortodôntica, que talvez muitos de vocês usam um aparelho, mais ou menos assim. Então, preciso fazer fotografias bem feitas do paciente, né? Para que tenha uma comparação, por exemplo, depois do tratamento desse paciente, onde eu consigo, por exemplo, depois que vocês se formarem, vocês atenderam um paciente com problema periodontal,
e quiserem tirar uma dúvida com o professor, tiver WhatsApp, tiver trocando um professor, você não fala, pô, professor, estou com um caso aqui assim, assim, assado, que estou em dúvida, o que é, o que eu posso fazer e tal. Eu vou falar para vocês, ou outro professor, ou outro colega de vocês, não, você tem uma foto do caso, isso aqui é um raio-x, manda aí para eu poder ver. Bom, eu pego o celular e dou uma olhada na foto, assim, amplio. Então, a documentação fotográfica é importante, né, para ter essa comunicação entre os profissionais, para você comparar o resultado depois com o paciente, para você servir também de um documento legal, né? Você mostrar ao paciente, se aquele paciente quiser agir de má fé, dizendo que você fez um tratamento e piorou, por exemplo, né? Então, você está aqui, não, está aqui, meu amigo, olha como você era e como você está aqui agora. Então, houve melhora, não houve piora, entendeu? Então, isso é importante. E quando eu coloco aqui, ó, de alta demanda estética, principalmente problemas nos incisivos, em dentes anteriores, isso é um problema estético grande, né? Ninguém quer ter um problema no incisivo, no 11, no 21, a retração gengival, porque antes dessa ali vai aparecer aquilo, é feio, né? Então, a gente precisa fazer boas fotografias, tá? Inclusive, né, até usando um parênteses aqui, devo fazer algum curso para me capacitar melhor em fotografias, né? As fotografias bem feitas são fundamentais para um bom diagnóstico. Hoje em dia, tem pessoas que até falam, não sei se vocês já escutaram falar de câmera intraoral. Se sim, ótimo, vocês entenderam o que eu estou falando. Tem gente que, inclusive eu, até estava tentando substituir a fotografia com a câmera intraoral. Então, eu fazia uma varredura clínica do paciente com a minha câmera intraoral e onde eu queria uma imagem, eu tirava uma foto na hora com a câmera intraoral. Então, ela substitui aquele trambolho, aquela câmera grande, aqueles flashes gigantescos que ocupam espaço no consultório, tá? Opinião minha. Mas eu ter uma máquina profissional para fazer fotografias e tudo mais. Então, olha só essas imagens aí, vocês podem observar, né? Paciente com doença periodontal, a gente chama isso de black space, né? São os buracos escuros, né? Do paciente. Aqui provavelmente deve ter algum problema, né? Enfim, uma boa fotografia vale mais que mil palavras às vezes, tá, pessoal? Olha só, um dente com apinhamento, né? Com hiperplasia gengival, e provavelmente isso aqui é tártaro, tá? A parte palatina aqui, ó, tártaro, tá bom? Diastemas, já vão se familiarizando com as nomenclaturas odontológicas. Bem aqui também tem tártaro, né? Outro diastema, ou seja, o paciente precisa fazer um tratamento ortodôntico, né? Para poder melhorar isso tudo. Ah, doutor professor, o tratamento ortodôntico ele é contraindicado em pacientes com doença periodontal. Depende da doença periodontal, depende da mobilidade daquele dente. Hoje em dia tem aparelhos que favorecem o tratamento para isso. Se o paciente tem uma doença periodontal grave, moderada, ou até leve, moderada, né? E você coloca um aparelho convencional, que são os brackets, a tendência é aquele paciente não ter uma boa higienização da cavidade oral dos dentes. Então, a tendência é piorar aquele problema periodontal. Hoje a gente trabalha com alinhadores, né, ortodônticos. Não sei se você já ouviu falar dos alinhadores. Tem Invisalign, eu trabalho muito com Invisalign. É um excelente, talvez, na minha opinião, o melhor tratamento ortodôntico que tem, mais rápido, estético, higiênico. Você tira para escovar os dentes, então é muito bom. Aviso importante: as fotografias devem ser realizadas antes de o tecido ser sondado, tá? E manipulado para que se obtenha um padrão inicial sem modificação da gengiva do biofilme. Principalmente, pessoal, aquela coisa que foi para vocês. Quando o paciente chega
Ele fala assim, ah, doutor, a minha gengiva sangra. O que que normalmente as pessoas fazem? Então, vamos sentar bem ali, vou botar uma luz, você vai abrir a boca e eu vou fazer um exame que eu vou sondar. Eu vou colocar um negocinho no seu dentinho lá. Aí está errado. Tá? Por quê? Quando você vai sondar, principalmente uma gengiva inflamada, a tendência aqui é sangrar. Toda gengiva inflamada, todo paciente que tem uma bolsa periodontal, tem periodontite, gengivite, se você vai sondar, provavelmente vai sangrar. Aí depois fica ruim para você fazer uma fotografia. Então, a primeira coisa que tem que fazer é fotografia. Tá? E depois, sim, você vai fazer o exame clínico físico, que seria a sondagem, nesse caso. Tá bom? Eu preciso de um feedback de vocês para saber se está tudo ok. Deixa eu ver se o bate-papo não tem nada aí no bate-papo. Está tudo certo, pessoal? Vai dar lá um sim, ok, estou entendendo, não estou entendendo, ok. Beleza. Tá bom. Já entendi, tá tudo ok. Beleza, então vamos lá. Então, exame clínico intraoral, a gente precisa avaliar, né, toda a cavidade, tá? Começando pela higiene oral. Então, aquele paciente chega lá no consultório, chega na clínica de vocês, aqui, na Examais, na instituição, abre a boquinha, fica seu queixo. Primeiro, sempre exame, né, anamnese. O paciente já vai dizer a queixa dele, ah, minha queixa, eu estou tendo mau hálito e meus dentes estão moles. Tá? Beleza, então uma coisa na anamnese, então bora lá na cadeira. Fotografia, sorriso e tal, mostra oral, fotografia intraoral, tudinho. Agora bora avaliar dentro da boca. Em vez de eu já ir lá no dente, deixa eu ver se o dente está mole e tal, não sei o que, isso aqui está mole, isso aqui está duro, isso aqui não está legal, blá, blá, blá. Você tem que avaliar a boca do paciente como um todo. Né? Isso é semiologia, semiotécnica, que eu acho que vocês já viram lá atrás, lá no início. Então, vocês precisam iniciar, por exemplo, a minha avaliação, ela é inicialmente por quadrante. Tá? Quadrante 1, 2, 3, 4. Quando eu vejo um raio-x panorâmico, vocês devem saber que é raio-x panorâmico, eu também avalio a panorâmica inteira. Né? Eu avalio o quadrante 1, depois eu passo por 2, passo por 3 e passo por 4. Então, eu vou fazendo uma varredura de tudo. Vocês pensam que eu só olho o dente? Jamais. Articulação seio maxilar, septo nasal, dente, periodonto, osso, enfim, vejo tudo. Tá? Então, é a mesma coisa na boca. Todo paciente que chega comigo para qualquer tratamento, seja implante, seja cirurgia periodontal, seja ortodontia, seja cirurgia normal, que tem siso, enfim, eu avalio o paciente como um todo. Então, chega abre a boca, eu estou avaliando tudo. Né? E normalmente a gente realmente já olha a higiene do paciente, né? Tem cheio de tarta, cheio de placa, mau hálito, pô, esse paciente não tem uma higiene boa, né? E às vezes o paciente tem os dentes assim, tem mau hálito, tem placa, tem tarto, e fala pra ti que tem, e limpo 4 vezes ao dia, doutor, sou agoniado com a minha higiene, eu passo dental. Papo furado. A gente sabe que é papo furado. Presença de resíduos alimentares, biofilme, né, cálculos, apigmentados dentes, enfim. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. Ó. Mau hálito, que é a halitose, tá? Tem um odor, não é muito gostoso, tá? Não é muito bom esse cheiro, não. Tá? Avaliar os lábios, tem lábio ressecado, assoalho de boca, palato, enfim. Assim como as mucosas, né, tudinho, se tem abscesso, enfim. Pessoal, resumindo, você tem que fazer um panorama geral do paciente. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui no chat. Caroline, professor, você irá disponibilizar o slide na plataforma? Não, os slides eu não forneço. Todas as aulas ficarão gravadas na plataforma? Sim, todos os slides ficarão gravados na plataforma Nambra. Tá bom? Beleza.
continuar aqui. Então, exame extraoral, aquilo que eu falei para vocês. Avaliar as articulações temporomandibulares, abre e fecha a boca. Opa, estala desse lado, crepita desse lado. Eu tenho dor nesse lado aqui, então o senhor está apertando, eu estou vendo, né? Está apertando aqui, dói. Precisa entender o que seria isso. Músculos, aperta. Trava a boca. Quando toco nesse músculo aqui, que é o músculo. Deixa eu ver o chat. Qual é esse músculo? Vem aqui, uma ligação. Quem acertar ganha um ponto. Uma seta? Eu falei brincando antes, hein? Sem uma seta. Então aperta. Uma seta. Opa, dói esse músculo. Bom, será que se eu apertar forte tá doendo? Dói mais ainda. Esse lado não dói? Bom, por que será que está doendo? Isso. Será que esse paciente tem bruxismo, tem apertamento, tem algum hábito parafuncional? Né? Avaliar os linfonodos da região do pescoço, ver se tem algum hipertrofiado. Né? Avaliar né, as doenças orais, frontais, parapicais, né? Um raio-x, por exemplo. Saber se ele tem algum problema dessas, gingivitis hepática, gengivite ulcerativa necrosante, abscesso periodontal, enfim. A gente faz uma avaliação bem geral, né, do paciente. Então aqui, ó, na fotografia que você vê, cheio de placa, será que esse paciente tem uma boa higiene? Entendeu? Olha só a gengiva, irregular, aqui com uma hiperplasia, né? Ela está pufada, está com edema. Então, alguma coisa de errado tem aí. Não sei como é que está para vocês a imagem aí, mas a imagem está... Porque a fotografia ficou meio... Ela estourou, né? Meio branca assim. Mas dá para ver que nas regiões proximais dos dentes, né? Parece que está sujo, parece que tem placa. Então, você acha que esse paciente usa fio dental, por exemplo? Né? Provavelmente não. Provavelmente não. Né? Então, a gente já começa tendo uma avaliação geral da higiene desse paciente. Né? Não, doutor, eu realmente escovo 2 vezes por dia e tal, de manhã e à noite, sei lá. Eu acho que esse paciente não escova. Se escova, ele está fazendo uma técnica de escovação errada. Você precisa, às vezes, ensinar o paciente a técnica de higiene, né? O famoso escovódromo. Isso é raro, eu jamais, nunca fiz isso no consultório. Escovódromo. Bora lá escovar, né? O cliente lá, deixa eu ver como você escova. Não. Hoje, eu tenho uma TV grande do meu lado aqui, eu pego um notebook, plugo lá na TV, e eu tenho vídeos explicativos, animações de como fazer uma boa higiene, como passar o fio dental adequadamente. Se o paciente usa aparelho odontológico, como passar um fio dental utilizando o aparelho, então tem lá tudo explicativo para ele. Tudo bem explicadinho, ele vê a imagem, discute, fala, e assim vai, indico escova dental, indico creme dental, indico fio dental, né? Tem outros dispositivos hoje em dia que a gente pede para o paciente comprar, que são os irrigadores, né, orais. Isso depois a gente vai ter tempo para discutir isso aí, ou vocês me perguntam, tá? Então é assim que a gente vê. Olha só, isso aqui. Isso aqui saburra lingual, né? Então isso aí dá um hálito gigantesco, né? Então esse paciente provavelmente não tem uma boa higienização, ou se ele higieniza bem os dentes, mas não higieniza, não escova a língua. Vocês sabem que tem que escovar a língua. Tá? E às vezes é importante indicar ao paciente o higienizador lingual, que é o raspador de língua, né? Para poder manter bem legal essa higiene. Então é isso, a gente precisa avaliar o paciente como um todo. Tá? E exatamente nessa ordem que eu estou falando para vocês. O exame do periodonto, eu botei bem grande aí para vocês, ó, não deve começar imediatamente com sondagem frontal, isso eu já falei para vocês. Mais uma vez, não deve. Tá?
que pode ser desconfortável e traumática para o paciente. E pode também induzir sangramentos, que eu comentei com vocês, dificultando a nossa visualização, né, da região, né, mudanças inflamatórias no terceiro módulo. Então, de novo, não deve começar com sondagem periodontal. Deve iniciar apenas com uma inspeção, como eu falei para vocês, fotografia, bora inspecionar, talvez bora tocar aqui, ver se sangra, né? E quando a gente acha que só o toque já vai sangrar, nem toque, a não ser que você já tenha fotografado antes. Tá? E depois sim, a gente vai sondar, tá? Aquele dente. Então, novamente, aquela foto que eu mostrei anteriormente, né? E ali, na parte linguagem, eu mostro aqui, né? Também placa, perigama. Você pergunta para esse paciente, quando foi que você foi chamar dentista? Tem 5 anos atrás, tem 10 anos atrás. O pessoal não tem a mania de ir ao dentista. Inclusive vocês. Se vocês estivessem todos aqui, fizessem uma enquete, quem foi dentista 6 meses atrás, 3 meses atrás, fizer profilaxia? Pô, isso é do ser humano, é da gente mesmo. Né? Não vai fazer profilaxia. Tem que fazer uma profilaxia no dentista. A gente usa lá ultrassom, tá? Para tirar isso aí, para fazer uma higiene bacana. Usa aquela nossa escova de Robson como promotor para baixa rotação. Ela já tem uma abrasividade melhor, limpa melhor, né, do que a nossa escova dentária. Enfim, tem que ir 6 meses pelo menos. Quem tem problemas periodontais crônicos, recorrentes, precisa diminuir 3 em 3 meses. Normalmente, o acompanhamento de um paciente com problema periodontal é de 3 em 3, 4 em 4 meses. Tá? Inspeção do biofilme e cálculo. A quantidade, né, e a localização do biofilme e do cálculo supragengival podem fornecer informações importantes da capacidade do paciente do controle do biofilme, assim como as possíveis mudanças inflamatórias do tecido. Então, de uma forma direta, né, suspensão visual. Né? A gente vai olhar o paciente, poxa, olha só onde está a seta ali. Nossa, a quantidade de tártaro. Gigantesco. Semana que vem, a gente vai fazer no consultório uma profilaxia de uma paciente que fez implante na mandíbula, não tem dente nenhum. Fez um protocolo de implante na mandíbula e tem uma dentadura fixa em cima. O paciente fez, acho que 5 anos atrás, não sei, algum colega aqui em Belém, e desde esses 5 anos atrás nunca fez uma profilaxia da próstata. Pessoal que tem de tártaro lá, eu nunca vi. Mas é muito tártaro. Duro, placa, pedação assim embaixo da próstata. Ela estava com a língua, ela pensava que era um abscesso que estava nascendo ali. O que a gente tem que fazer? Vai ter que desatracar, desparafusar toda a dentadura dela, sacar a prótese fora, limpar lá nos implantes, na dos implantes, e depois parafusar novamente. É a profilaxia. Né? É a revisão do carro, pessoal. Os pais de vocês, os amigos, os avós, os tios, vocês que fizerem implante, fizeram protocolo, que vão fazer, precisam ser orientados que em 6 em 6 meses precisam fazer uma revisão daquele trabalho. Precisa limpar. Você compra um carro hoje em dia, você precisa fazer a revisão de 10 mil quilômetros, ou por ano em ano, se atingir uma quilometragem, para poder manter aquilo certinho, para poder você não perder a garantia do seu carro. É a mesma coisa, e o pessoal some. Vai dar bronca, vai dar errado. Beleza, entenderam aqui? Então aqui é o cálculo, olha só de cálculo. Uhum. E outra coisa também, tá? Cálculo na região inferior, né, lingual dos dentes inferiores, é normal acontecer. Tá? Se o paciente mantém uma boa higiene, bacana, fundamental, ou irrigador oral em casa, boa escovação, teoricamente, talvez daqui a 6 meses, se esse paciente tiver algum cálculo, é muito pouco. Agora, se estiver cheio,
esse paciente provavelmente não faz uma boa higiene. Entendeu? Então aí a gente sabe aquele bom higienizador e aquele mau higienizador. A gente olha, a gente tem que perceber. Tá? Ah, não sei o que, eu passo todos os dias fio dental. Está passando errado, não é possível. Entendeu? Você tem que questionar com o paciente isso aí. Olha só, fazer uma boa inspeção. Então, por exemplo, ó, nesse quadrante, nessa fotografia aqui, ó. Então, essa imagem aqui não mostra que tem um tártaro aqui, ó. Olha só, escondido. Olha aqui onde está as setas, aqui, tudo é tártaro, na região palatina. Pode ver que a gengiva, ela é inflamada, ela é diferente a coloração nessa região. Alguma coisa está irritando ali. Deixa eu bater aqui. Entendeu? Então, alguma coisa está irritando essa gengiva. É igual vocês, meninas, quando calçam aquele sapato bico fino, alto, né, de sola lá, né, o salto alto, ele às vezes fica incomodando o sapato de vocês bem no calcanhar aqui, fica roçando, aí vai formar um calo, tá roçando ali. Né? Então esse calo é uma reação da tua pele contra o negócio que aquela pele não gosta. Entendeu? É igual a nossa gengiva. Se fica um tártaro, um negócio assim, ó, igual essa aqui, né? Igual essa aqui também, nessa outra figura, isso vai irritar a gengiva. Então a gengiva pode ter uma hiperplasia, ela vai ficar edemaciada, ela vai ficar sangrante, uma resposta daquela gengiva frente àquela agressão daquele biofilme ou um tártaro. Entendeu? Então é a mesma coisa aqui, certo? Então, às vezes, como está aqui no slide, esses tártaros ficam, né, num local difícil de visualização. Você precisa fazer uma boa inspeção. Quando o paciente chega, às vezes, com uma hiperplasia gengival bem grande, por exemplo, em apenas um dente, sei lá, no 43 ali, na papila do 43, tem uma bolha, né? A gengiva está grandona, hiperplasiada e sangrante. Ela fala, quando eu passo dentro, sangra muito, só de tocar em sangue. Né? Aí você olha, não tem como você fazer uma inspeção bem detalhada porque está sangrante, está dolorido ali. Primeira coisa que eu faço, olha, fulano, a gente vai ter que fazer uma boa profilaxia. E pode ser que eu precise até anestesiar essa região para colocar a ponta do ultrassom lá dentro para poder tirar, que deve ter alguma coisa aí dentro irritante. Você não lembra de ter comido alguma coisa e depois ficou assim, não lembro, não sei o que, beleza. Algumas vezes, já teve certa vez, não comigo, lá no consultório, lá na clínica, eu não sei o que faço essas profilaxias, tem a parte do pessoal do clínico geral. Era um negocinho, como é que fala? Sei lá, uma casquinha daquele de pipoca, engatou lá dentro. O paciente não sabia. E aquilo ficou irritando lá e a gengiva crescendo. Na profilaxia, quando colocou o ultrassom, aí saiu aquele negócio de pipoca. Entendeu? Então, às vezes, é pedaço de fio dental, puxa, aí desfia lá dentro, puxa, né? Aí fica preso lá. Assim, carne, osso de galinha, pedacinho, enfim, alguma coisa, às vezes está irritando. Ou é sujeira, ou é tártaro mesmo, não viu o filme. Tá? A gente precisa entender bem e fazer essa inspeção bem detalhada. Aí, ó. A gengiva é o polar que contorna, tá, a mucosa mastigatória ao redor dos dentes. Ela estende da margem gengival até a junção mucogengival. Então, gengiva até a junção mucogengival. Gengiva. Aqui está a linha que divide a junção mucogengival. Então, a gengiva
queratinizado. A largura da gengiva é a distância da junção núcleo-gengival à margem gengival. Tá aí já desenhei para vocês. Em geral, a gengiva saudável é de coloração rosa ou salmão. Em geral, coloração normal, vermelho, rosa, salmão. O contorno gengival consiste em margens bem definidas, finas e formato de ponto de faca. O que é o contorno gengival? O contorno gengival. A gente desenha cada gengivapatia, aumenta a coroa. É ruim fazer aqui, tá? No mouse. Olha isso, contorno gengival. Bem definido. Você consegue ver bem delimitado esse contorno. Em formato de ponto de faca, com arquitetura gengival recortada, em curvas e papilas afiladas. As papilas são isso aqui, tá? É o meio. Vocês sabem disso, né? Isso é a papila. A região proximal de cada dente. A presença de pontilhado pode variar entre indivíduos e regiões do mesmo, no mesmo indivíduo. Então, a famosa papila formato de caixa de laranja, né? Pontilhado. Você consegue ver, por exemplo, nessa imagem, nessa região toda, bem aqui da frente. Isso são os pontilhados. Tá? Caixa de laranja. Isso é uma gengiva, teoricamente não, uma gengiva sadia. Tá? Inflamação da gengiva devido à placa bacteriana. Olha só essa imagem aqui, aqui embaixo. Placa bacteriana, gengiva sangrante, olha só. Na verdade, toda essa boca praticamente está inflamada, exceto aqui não está e para cá não está. Mas olha que interessante, bora tentar raciocinar aqui também. Tudo bem que esse paciente ele pode ter uma péssima higiene. Tudo bem, pode ser. Chama atenção, dá um puxão de orelha, né? Ele explica como faz, os problemas que isso pode ocasionar, etc. Mas esse paciente também, né? Imagine que esse paciente veio no consultório apenas porque o torneio já está sangrando. Eu vou avaliar isso aí. Eu sou, vamos dizer, periodontista. Eu sou trato gengiva, eu sou periodontista. Aí, vejo tudo isso aí, bacana, faço o tratamento, tudo. Só que eu, como dentista, eu preciso entender o paciente como um todo. Então, esse paciente, ele tem um apinhamento nessa região anterior muito grande. E esse apinhamento, tudo bem que o paciente pode não limpar direito, mas esse apinhamento pode estar ajudando a ficar preso essa placa bacteriana. O dente está tudo torto em cima do outro. Está dificultando também, mais ainda, a higiene desse paciente. Então, poxa, eu preciso entender o paciente como um todo e indicar ele a um tratamento ortodôntico. Vocês estão conseguindo captar o raciocínio? Entendeu? Então, o apinhamento dentário, o dente encavalado, como o pessoal fala na gíria, um em cima do outro, ele tem chance de acumular mais placa bacteriana e possivelmente formação de biofilme, placa, tártaro, gengivite, parodontite, fica mole e o dente cair, por exemplo. Entendeu? Então a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Tá? Igual eu, né? Eu faço ortodontista, não sou periodontista, como falei para vocês, tenho curso de capacitação, a minha especialidade no maxilo me dá habilidades cirúrgicas para resolver qualquer problema periodontal, cirúrgico, enxerto, etc. Eu estou aqui dando aula para vocês. Tá? Sou ortodontista, né? Mas tudo bem, a gente vai fazer tudo lá. Mas se eu fosse somente periodontista, eu teria que ter a capacidade de indicar esse paciente, informar que ele tem um apinhamento, indicar ele que procure um ortodontista. Ou se tiver um ortodontista na minha clínica,
paciente vai ser encaminhado ali. Entendeu? Por isso, galera, que na verdade funciona mais ou menos assim realmente na vida real. Tá? Por isso que a grande maioria dos consultórios praticamente não é mais consultório, não é só um profissional de uma especialidade, já é duas, ou o profissional tem duas especializações já, e a outra que não tem, coloca algum colega para trabalhar lá, entendeu? Para fazer parte dele. Eu dou um consultório lá, não faço prótese, seu colega, o doutor Denise, que trabalha comigo, faz a prótese sobre os meus implantes, eu não faço prótese sobre implante, eu faço só implante, enxerto, reconstrução, e ele faz a prótese. Eu não faço mais hoje em dia profilaxia, tem a doutora Liara, tem a doutora Carol, tem a própria doutora Benita que faz profilaxia. Não faço restauração, não faço carne, nem sei quando foi a última vez que eu fiz, acho que é 10 anos atrás, restauração, sei lá. Não faço mais isso, mas tem gente, tem um clínico geral que faz. Né? Aí a parte de implante, parte de orto, parte de cirurgia, já é comigo. Entendeu? Então, numa clínica, resolvemos todos os problemas do paciente. Tá? Então, vocês podem ver a papila espessa, ou rugosa, que é grande, né? Margens mal definidas, você não consegue ter, né, uma imagem legal aqui das bordas, tá, nesses dentes. Tudo irregular, não é bonitinho, né? Gengiva demasiada e aumentada. Então, assim que a gente faz uma inspeção da gengiva. Retração gengival. Né? Olha só. Olha só essa região de retração. Quem tem isso? Fala aí, quem tem de vocês retração gengival? Ninguém vai se acusar? Vamos interagir. Quero ver. Eu tive, professor. Teve? Devido à escovação. Eu escovava de forma, assim, irregular, digamos assim. Eu escovava com muita força e acabei tendo esse problema, a retração. E, inclusive, eu comecei a sentir muitas dores. E a dentista que me acompanhou, ela resolveu o problema e me instruiu melhor na época. Isso faz muito tempo. Mas hoje em dia está tudo certo. O meu sogro, recentemente, ele fez uma enxerto gengival por conta de retração. Ele precisava colocar aparelho, né? Aí mas ele sentiu. Tá, ali você falhou um pouco a tua ligação, ia falar já. Falhou um pouco, mas eu entendi. O seu sogro fez, né? Fez enxerto para fazer recobrimento radicular. Perfeito. É isso aí mesmo. Mas alguém tem aí, né, até o Antônio falou aí, incomodava, doía, e realmente isso acontece. Tá? A retração gengival, ela realmente é muito associada a uma má escovação. Não dizendo, por exemplo, que o Antônio escovava mal, né? E não tinha uma boa higiene. Ele fazia os movimentos errados e talvez utilizava as escovas dentárias com as cerdas muito duras, né? Ou seja, aquele movimento de vai e vem é errado. Movimentos devagar, né? As cerdas bem macias. E essas escovações erradas faz isso, faz a retração gengival. Então, a retração gengival ela tem a exposição, né, já da parte da raiz do dente, que já é a parte sensível do dente. Né? Opa, deixa eu abrir aqui o chat e passei. Mas é isso, então fica essa parte sensível do dente aqui. Então, toda vez que o paciente talvez tome um sorvete, uma água gelada, esteja às vezes um ambiente frio que bate um vento frio, você já tem que sentir uma sensibilidade. Tá? E isso tem paciente que incomoda muito. E normalmente essas retrações gengivais elas são realmente canino para trás. Normalmente ainda de primeiro premolar para trás. Né? Principalmente pelo movimento de vai e vem, tá? E força, tá? Na escovação. Então, tratamento
para isso. Não é o objetivo da aula falar de apontamento, mas quem tiver algum familiar, pode falar, o professor falou isso e tal, você tem que procurar X, tem esse tipo de procedimento e tal. Mas, assim, tratamento para isso tem a possibilidade de aplicação de flúor no consultório, verniz, né? Isso é uma. Outra, às vezes mais barata, é fazer uma restauração, né? Colocar resina aqui protegendo isso, mas tem que ser bem feita, bem polida, para não ter formação de placa em cima e aumentar ainda mais isso. Então, o paciente tem que ajudar na higiene, lógico, né? Ou o próprio enxerto que a colega falou que o sogro dela fez, né? Para fazer o recobrimento no radiculado. É uma possibilidade cirúrgica, tá? Talvez seja melhor, mas a cirurgia é mais cara. Então, é isso aí. Tá? Então, quando a junção está acima, gengival, a retração e a distância da junção da cimentária até a margem gengival. Então, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, borracha, rapidão. Então, ó, a retração nesse dente aqui vai ser daqui, a junção da cimentária até aqui. Então, esse X aqui é milímetros de você tem, sei lá, 5 milímetros de retração gengival, você tem 2 aqui, 7 aqui, e assim vai. Tá? Aqui, esse aqui é o valor da retração. Tá? A presença de retração indica que ocorreu perda de inserção, mas não necessariamente que a inflamação está presente. Nesse caso das fotos aí, né, não tem inflamação, mas tem uma retração. Essa gengiva não sangra, né, e não dói, por exemplo, a gengiva, tá? Estou falando, no sentido pela sensibilidade dentinária, tá? Beleza? Tá bacana? Estou indo devagar ou estou indo rápido? Sou. Alguém? Lorena, fala. No caso, que minha colega perguntou também no chat, o uso do aparelho ortodôntico, ele acaba causando algum grau de retração ou não chega a ser uma retração, já que eles têm que readaptar uma escovação, no caso, para uma boa higiene, né, dos dentes com o uso do aparelho? Vocês estão entendendo bem, estão começando a raciocinar, assim que é bacana. Né? Realmente, pacientes que usam, por exemplo, não tenham... Ah, doutor, eu botei o meu aparelho, o senhor colocou meu aparelho há um ano atrás, e eu não tinha isso aqui. Né? E agora tem que ir mudando o dente bem aqui em cima. Ó. Em cima desse dente aqui tem que ir mudando. Né? Aí a gente vai olhar, olha, você está com uma retração. Né? Doutor, o aparelho não tinha isso, o senhor provocou isso? Não necessariamente o aparelho provocou, mas provavelmente ela, né, para escovar melhor o aparelho, forçou, fez errado, enfim, provocou aquele problema. Então, respondendo a sua pergunta, Lorena, normalmente não é o aparelho que causou aquela retração, entendeu? Agora, lógico, às vezes um movimento grande, por exemplo, paciente que tem um canino lá em cima, né? Vestibular, dentão, assim, lá em cima, e você precisa fazer, né, colocar esse canino no arco, fazer todo esse movimento, baixar ele, pode ser que esse canino, a hora que ele estiver em posição, ele tenha um pouco de retração, devido à quantidade de movimento que ocasionou. Uma outra possibilidade de causar retração também, deixa eu pensar, retração, desculpa, contato prematuro, aquele dente tocando totalmente errado, que você morde, traumatiza, aquilo pode causar um pouquinho de retração. Até isso é discutido, mas pode ocasionar. Então, resumindo a sua pergunta e da Daniele, né, o aparelho ele favorece por conta disso, por conta de deficiência de higiene e escovação meio que inadequada, escovas erradas, enfim.
Deu para entender, Lorena e Dani? Obrigada. Sim, A professor, Daniela tem obrigada. aparelho. A Daniela tem aparelho e está com isso, né, Dani? Eu coloquei já, eu tirei, aí eu fiquei com retração no premolar e no canino. Aí vale a pena eles entender como é que foi a movimentação, né? Assim, o que talvez a ortodontia pode contribuir para isso? Talvez uma força exagerada na movimentação ortodôntica, entendeu? Se é uma força muito exagerada, tipo assim, vou dar aquele exemplo, aquele canino lá em cima, que, sei lá, fazendo direitinho, devagarzinho, 6 meses, esse canino estaria no ar, né? Desceu e está no ar, normal. E esse canino desceu em 3 meses, ou talvez o ortodontista entregou uma força muito forte, muito, enfim, que passou, né, o limite biológico daquele osso, aquele segmento tudinho, ele evoluiu com uma retração. Mas, hoje em dia, os pacientes demoram 3, 4, 5 anos de aparelho, ou seja, o tratamento até lento, entendeu? E eu acho que normalmente as forças exageradas não acontecem, tá? Não deveria. Isso aí, força exagerada, talvez seja um erro do próprio profissional. Tá? E é muito difícil, muito difícil. Fale da retração sem inflamação. Ah, sim, Ana, é mais ou menos isso aqui, ó. Né? Nessa imagem, esse primeiro quadro, deixa eu apagar aqui novamente. Nessa, por favor. Ó, nessa primeira imagem aqui, ó, você está vendo várias retrações praticamente no... Vamos lá, deixa eu botar a caneta aqui de novo. Você está vendo, ó, neste dente, neste e no molar. Então, canino pré-molar. E tem até um pouquinho de incisivo lateral, olha. Então, aqui o paciente tem uma retração, mas essa gengiva que contorna aqui, dente, estão com uma coloração, né, normal. Margens bem delimitadas, não sangrantes, coloração normal e tem uma retração. Então, nesse caso aí, o que quer dizer? Que nem todo local que tem retração tem inflamação. Entendeu? Então, o raciocínio é só isso que você precisa ter. Nem todo local que tem retração tem inflamação. Alicia, tem chance do tecido se restabelecer naturalmente? Não. Não tem. Aí, nessa situação também, neste exemplo aí, é fazer o que, não lembro o nome da aluna, ele falou que o sogro fez, enxerto, fazer aquela restauração, recobrimento ali, enfim. Quando é muito pouco, deixa eu ver aqui se tem a fotografia aqui, ó. Por exemplo, nesse lateral aqui, que é muito pouco, né, que o paciente talvez eventualmente, né, poucas vezes tem uma sensibilidade quando toma alguma coisa gelada, ou sorvete, que não incomoda todo dia ele, a gente pede para o paciente fazer o uso de Sensodyne, por exemplo, tá? Pasta profilática para dentes sensíveis. E às vezes o Sensodyne é o suficiente para o tratamento daquele paciente. Colgate sensitivos, entendeu? Qualquer marca para dentes sensíveis. Professor, Falha. no caso dessa retração, o enxerto seria um procedimento que já seria bem mais oneroso, acredito eu. No caso, um tipo de restauração, digamos, com resina, seria recomendável para pelo menos amenizar o problema? Pode. A grande maioria dos pacientes fazem isso. Né? Na verdade, é assim. Lá na clínica, a gente tem quase um protocolo. Né? A gente vive por procedimento. Né? Você
vai se formar, você tem que trabalhar para poder ganhar o seu dinheiro. Então, se eu pego e eu dou somente uma opção para o paciente, um enxerto, eu ganho mais, não trabalha mais, lógico, é bem eficiente a cirurgia, dependendo às vezes da quantidade, né, de retração, sei lá, 7, 10 milímetros de retração, sei lá, estou chutando aqui um valor alto de retração, às vezes uma única cirurgia não seja suficiente. Se o paciente tem 7 de retração, eu faço uma cirurgia, ele vai ficar com 2, mas ainda vai ter retração. Às vezes tem que fazer uma nova, para recobrir melhor, né? Então o paciente paga mais, né, por isso, mais caro. Na clínica, a gente tem um protocolo em todos os tratamentos. Dificilmente eu dou só uma opção. Eu falo exatamente isso que eu estou falando para vocês. É que eu fui no curso da aula aqui, a gente fala, eu falo o que realmente acontece na vida privada, no dia a dia. Às vezes o que está no livro não reflete a realidade, mas vocês têm que saber o que está no livro, tá? Mas a minha conduta, em qualquer procedimento que eu faço, eu dou mais de uma opção. Eu preciso informar todas as opções que aquele paciente tem. E uma delas é a restauração que você está mencionando, entendeu? E bem mais barato. E às vezes o paciente quer fazer um negócio mais conservador do que um negócio cirúrgico. Bora fazer o conservador, você vai gastar X. Bora ver se vai durar, bora ver se você vai gostar, mas eu quero que você mantenha uma boa higiene. Vocês estão me escutando, pessoal? Sim? Vocês estão escutando? Sim, professor. Ah, tá. Porque apareceu aqui que a conexão tinha caído. Não caiu não, né? Então tá, não caiu. Beleza. Então, a gente tem que dar essa opção para o paciente mais barato. Então, sei lá, o que ele vai gastar? Vamos lá, a colega falou aqui, está curiosa em relação a enxerto. Né? A Alessia falou aqui, qual é a média do preço de enxerto? Logo eu falei para a galera. Né? Então, assim, restauração, para fazer o paciente fala, doutor, encapa para mim isso aí. Né? Vai gastar por restauração aqui uns R$300, né? Mais baratinho, 350, sei lá. Vamos botar 300 vezes 4, vai gastar R$1.200 de restauração para fazer 4. E se vai fazer um enxerto, né, às vezes um enxerto de um dente, né, na faixa de R$2.000, R$2.500, enxerto de conjuntivo. Às vezes dá para a gente resolver por R$3.000, R$2.500, com um enxerto de 2. A gente tira um pedaço do palato do paciente, do enxerto, e faz o transplante para essa região, que dá para fazer 2 dentes ao mesmo tempo. Então, nesse caso, seriam 4, então seria 2 vezes o mesmo valor, dos 2 lados, entendeu? Do palato. Vai gastar R$4.000, R$5.000, R$6.000, entendeu? Então, ele é mais caro. Então, normalmente, o paciente ele prefere fazer um tratamento mais barato e verificar se vai dar certo. Entendeu? Se não deu certo, bom, tentei. Bora fazer agora um tratamento maior. Entendeu, Antônio? Conseguiu entender o raciocínio mais ou menos? Tranquilo. Beleza, então vamos passar aqui. Então, olha só. Gengiva saudável e gengiva inflamada. Esse aí, esse quadro do livro também, daqui, Carlos, eu acho. Esse quadro. Que é bem interessante, né? Tem a imagem de um paciente com uma gengiva saudável e uma imagem de gengiva inflamada, paciente com problema gengival. Então, olha só, coloração, né? Uma é rosa, salmão, outra é eritematosa, cianótica. Consistência fina, aderida bem adaptada, a outra já é frouxamente adaptada. Né? O contorno, você não vê um contorno bem delimitado na gengiva inflamada, ela é irregular. Tá? Sangramento, normalmente na gengiva saudável, ela é ausente, e o sangramento ali na outra, ela já é moderado ou grave. Às vezes, um paciente com gengiva inflamada,
se você jogar uma água ali com a seringa Trix em cima, só de bater água vai sangrar. Se você joga água com vento, o ar, aí sangra tudo, entendeu? Profundidade de sondagem em uma gengiva saudável, 2 a 3 milímetros. Já na profundidade de sondagem, a gengiva inflamada é acima de 3. Aí fala sobre resistência tecidual, sangramento à sondagem na gengiva saudável, ela é ausente ou pouco, muito pouco. Já no lá na gengiva inflamada, ela já é bastante. Tá? O que é esse discreto? Quando você está colocando ali com cuidado, às vezes pode sangrar. E vocês, às vezes, que não tem a destreza ainda na mão, coloca com rapidez, aí fura, sei lá, aí sangra mais. Está inflamado. Não, você provocou aquilo. Entendeu? Tem que ter cuidado. Tá? A dor à sondagem na gengiva saudável, ela é ausente ou até discreta. Tem gente que se incomoda. E na inflamada, ela já é bastante grande. Né? Você se incomoda bem. Exame periodontal tátil, tá? Começa com a evolução da consistência da gengiva e sua adaptação dentária, assim como a presença de sangramento marginal e pus, supuração. Tá? Então, exame tátil da gengiva marginal. A gengiva marginal deve ser palpada com uma sonda periodontal para avaliar a consistência e adaptação do dente. Isso é importante. Tá? Então, tem aqui, gengiva inflamada, saudável e gengiva inflamada. Então, a gengiva saudável, como eu já falei anteriormente, aquelas recomendações, aquele quadro lá, ela é fina, resiliente, bem adaptada ao dente, devido à presença de feixes de fibras colágenas densas na lâmina própria da gengiva. Gengiva inflamada, leve amaciada, sangrante, frouxamente aderida, né? Aderida à superfície dentária em decorrência da degradação, né, do colágeno em fluxo de células para a lâmina própria. Isso a gente comentou, é praticamente aquele quadro anterior ali. Tá? Olha só. Outra imagem. Do lado esquerdo de vocês aqui, a gengiva gravemente inflamada, ela está frouxamente adaptada, você consegue verificar isso. A gengiva marginal é facilmente retraída para revelar biofilme e cálculos subgengivais, cálculos abaixo da gengiva, está lá dentro. Né? Então, olha só, esse quadro aqui, né? Esse paciente é bem grave. Ele tem a marginal do lado direito, agora de vocês. Ele tem a marginal papilar, que são as setas, tá? E edema em paciente com pigmentação fisiológica. O paciente isso aqui tem sua pigmentação, que chama fisiológica, tá? Normalmente são pacientes da raça negra, tá? Eles têm essa pigmentação aí, normalmente. Então, vocês estão vendo aí, né, tipos de gengiva. A do lado esquerdo aqui de vocês, pessoal, sério, eu não peguei ainda paciente assim, tá? No consultório. Então, creio que a gente encontra esse tipo de paciente, acho que mais no serviço público, né? Pessoas de baixa renda, pobres, infelizmente. Né? Pacientes com doenças, né? Igual essa foto aí, eu acho que é por aí. Eu nunca peguei paciente assim. Tá? Deve ser uma foto de livro. Talvez na faculdade, vocês possam encontrar, depende de onde vocês vão trabalhar, né? Mas é bem difícil pegar no dia a dia, depende de onde vocês vão trabalhar, é bem difícil pegar dessa forma. Professor, Fala lá. nesse caso aí da imagem da esquerda, o início do tratamento seria, no caso, tratar a inflamação, para posteriormente retirar o cálculo, ou Então, pode ser retirado o cálculo e tratar durante? Aí, nesse caso, já é o paciente fazer higienização em casa com clorexidina, de repente já tomar ali
algum antibiótico, um anti-inflamatório, e você precisa fazer uma raspagem. Eu, neste caso, né, vou pegar aqui nesse caso de cima aí primeiro. Só de você tocar nessa gengiva, ela vai sangrar. Só de você jogar um jato de água ou ar junto na seringa, você vai sangrar isso demais. E o paciente pode ter dor. Então, aí ia fazer anestesia, né, mesmo, e fazer uma boa profilaxia. Seja com as curetas, que vocês aprenderam no semestre passado, seja com ultrassom, né? De ultrassom. Fazia isso primeiro. Eu faria isso. Se esse paciente chegasse no meu consultório, eu sempre parto de um tratamento mais simples e vou evoluindo esse tratamento. Eu dificilmente parto de um tratamento mais radical. O que seria o tratamento mais radical? Raspagem em campo aberto. Acho que vocês aprenderam isso no semestre passado. Anestesiar, retalho, abrir, raspar tudinho, dar volta. E esperar ela cicatrizar por ela mesma. Eu não partiria assim, ainda. Tá? Deu para entender? E nesse segundo caso, professor? De baixo aqui, né? Que tá tudo frouxo, vamos dizer assim. Também, né? Essa gengiva aqui, ó. Essa gengiva aqui, ela não está se aderindo ao dente devido a esses tártaros aqui. Está cheio de tártaro, provavelmente. Aqui nessa imagem, bem aqui, dá para ver. Está cheio de tártaro. Então, onde tem tártaro, ela não se adere. Né? Então, eu faria a mesma coisa. Né? Antibiótico, anti-inflamatório, bochecha com clorexidina, que nesse caso poderia ser Pirogard, Colgate Max. Oral-B, não, Oral-B não tem clorexidina. Não tem. Pirogard, Colgate Max e, deixa eu ver, não, Listerine também não. Esses dois. Clorexidina 0,12%, bochecho 3 vezes ao dia, boa higiene, antibiótico inflamatório e fazer a raspagem sem ser campo aberto, com ultrassom. Anestesiando, lógico, se anestesiar. Isso aí. E esperava ali uma semana, 10 dias, para reavaliar o caso. Se tiver diminuindo o estudinho, começando a ter aderência, diminuir essa hiperemia, que é esse eritema, né? Aqui na margem gengival, sangrante, onde está inflamado, a quantidade de vasos sanguíneos ela aumenta absurdamente. Então, eu iria reavaliar esse paciente com 10, 15 dias. E se continuar assim, eu teria que ir para a raspagem em campo aberto. Anestesia, abrir, raspar, dá pronto, todas as papilas. Entendeu? Beleza? Eu não vi quem foi que perguntou. Sangramento marginal. O sangramento marginal está associado às alterações inflamatórias da gengiva marginal. Né? O sangramento pode ser avaliado pela coloração e passagem de um instrumento, uma sonda, taça de borracha, ao longo da gengiva. Então, qualquer coisa que você passa ali vai sangrar. Sob pressão, o tecido gengival saudável irá sofrer uma isquemia. Se você pega em qualquer lugar no seu, no pé, tangino, no teu dedo, né? Se você aperta, vai ter uma isquemia. E não irá sangrar. Quando a presença da inflamação, o sangramento marginal pode ser observado. Se está inflamado, vocês vai sangrar. A facilidade e a gravidade do sangramento gengival estão correlacionadas com a gravidade da inflamação gengival. Quanto mais inflamado está, por exemplo, as fotos aqui, mais sangue terá. Tá? Impressionante. Então, aí, o exame periodontal, uma sondagem, vocês podem observar que tem um sangramento marginal. Supuração, que é o pus. Tá? A palpação da gengiva marginal com uma sonda ou digitalmente com o dedo, certo? Apertando. Tá? Pela coloração da ponta do dedo indicador, gengiva apical em direção à margem, ou seja, você pega a ponta do teu dedo e aplica uma força em cada dente, né? E vai vendo se sangra ou se tem pus, né? Se sai pus. Né? E assim que a gente faz
o exame prenatal tático de uma gengiva. Por exemplo, neste caso aqui, deveria ser feito. Né? A gente apertaria nessa região aqui, lógico, o paciente poderia sentir um pouquinho de dor e tal, mas é um exame, precisa fazer. Se está sentindo muita dor, que anestesia. Né? A gente tentaria fazer um aperto nessa região para saber se tem coisa aí dentro. Se tem coisa aí dentro, não tem outra forma para tratar além com clorexidina e antibiótico oral. Então, aqui ó, tem uma imagem do lado onde a gente aperta a gengiva e a gente vê saindo o puxo. Vai estudar tudo. Profundidade de sondagem. A profundidade de sondagem é a distância da margem gengival ao fundo do sulco sondável. Isto é, né, onde a ponta da sonda para. A profundidade biológica. Isso são conceitos para vocês. Tá? É a distância entre a margem gengival e a base do sulco gengival. Isto é, o término coronal do epitélio juncional. Ela pode ser medida apenas na inserção histológicas preparada de forma adequada e cuidadosa. Pessoal, o que é importante para vocês é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Não demais esse mouse. A profundidade de sondagem geralmente é menor que 3 no tecido gengival saudável. Isso eu já falei no slide lá atrás. E maior que 3 milímetros na presença de inflamação gengival. Assim não vai descer mais. Profundidade da bolsa, biológica ou histológica, e a distância real entre a gengiva marginal, né, e os tecidos inseridos, ou seja, o fundo da bolsa. Essa aqui é a profundidade da bolsa. X. Tá? A profundidade de sondagem, ou profundidade clínica da bolsa, é a profundidade da penetração da sonda. Ué, se aqui tem 3 milímetros, e se eu sondei apenas 2, a profundidade de sondagem é 2 milímetros. Sua profundidade da bolsa biológica ou histológica é 3. Mistério. Sangramento da sondagem. A inserção de uma sonda ao fundo da bolsa favorece o sangramento, se a gengiva estiver inflamada. Então, se você vai sondando e aquela gengiva está inflamada, ela vai favorecer o sangramento. E se o epitélio da bolsa estiver atrófico ou ulcerado? Sítios, até botei amarelo aí. Atenção, sítios não inflamados raramente sangram. Tá? Na maioria dos casos, o sangramento da sondagem é um sinal precoce de inflamação, né, do que mudanças na coloração. Certo? Ou porque machucou na sondagem, ou a sua mão, já falei, não está adestrada, a aquilo foi com um pouco mais de força, rompeu uma fibra, alguma coisa sangrou, mas normalmente não sangra. Dor à sondagem. A dor é um sinal cardial da inflamação. A presença de dor sugere que o tecido gengival está inflamado e o nível de dor geralmente é relacionado à gravidade da inflamação gengival. Embora o clínico não possa mensurar diretamente o grau da dor à sondagem, ela é importante para que o paciente saiba que a dor indica inflamação, né, e que ele deve prestar atenção a isso. Então, nós não conseguimos mensurar que dor o nosso paciente está tendo naquela sondagem. Às vezes ele está mais com medo do que sentindo dor. Às vezes, quando você vai tirar um exercício, alguma coisa assim, o paciente está tão nervoso que você faz um movimento, ele nem está doendo, é uma pressão, coisa assim. Entendeu? Então, a gente não consegue mensurar muito. Ana, você vai colocar essa aula na plataforma? Sim, a aula é gravada e é colocada na plataforma, tá? Então, aqui tem um gráficozinho, uma imagem. Professor? Oi. Nós sabemos que alguns sintomas clínicos às vezes indicam
determinadas patologias, inclusive infectocontagiosas. A pessoa pode ser soropositivo e tal. No caso, quando eu poderia, no caso, eu tenho um paciente que ele, digamos que ele saiba que tem, que ele é soropositivo, porém ele omite essa informação. Eu poderia pedir um exame, um teste de HIV para Pode, ele? pode. Entendeu? Mas nem, Aquele, como? Porque, assim, é, aquela imagem que você mostrou antes me intrigou bastante, porque geralmente, pelo menos pelo que já me corrija se eu estiver errado, geralmente essa sintomatologia, ela, o soro positivo ele apresenta esse tipo de sintomas clínicos. Isso me intrigou um exatamente. pouco. Não, olha, por exemplo, pode ser, imagine, pode ser uma pessoa moradora de rua, que eu atenderia numa, sei lá, numa clínica popular, no SUS, no posto de saúde, né? Que não tenha nada, mas apenas uma falta de higiene absurda, né? Que está provocando aquele problema. Realmente, por exemplo, AIDS, tuberculose, sífilis, que mais? Deixa eu tentar lembrar aqui. Enfim, essas doenças, eles têm, esses pacientes que apresentam essas doenças, eles têm uma característica importante gingival, que é praticamente igual aquelas imagens que eu mostrei, né? Então, aquilo te serve como um alerta. Te serve como um alerta naquele momento, entendeu? Então, você na sua anamnese, você perguntar, você tem alguma doença, etc. Você tem? Ah, tenho. Olha, poxa, isso pode estar relacionado à sua doença. Ela está controlada? Como é que está a carga viral e isso tudo? Entendeu? Se o paciente omitir, você tem que tirar com o pé atrás. Porque ele pode ter, né? Na verdade, você não vai saber se ele está omitindo, né? Você tem que ficar com o pé atrás e usar todos os dispositivos de EPI, de proteção, para que você não se contamine, né? E mesmo assim, tem pessoas que você pode atender que tu acha que é normal e não é. Então, a aparência, a gente não pode julgar pela aparência. A gente tem que tratar todo mundo igual. E qualquer coisa, você vai solicitar. Você está com uma doença periodontal muito grave, está vindo severa. Preciso ver como é que está os seus exames de sangue, tudo. Então, vou solicitar aqui um check-up de exame. Vai pedir, né? HIV, aquele exame de sangue, colograma, eritrócitos, enfim, todos os exames pertinentes ao teu diagnóstico, entendeu? De repente, esse paciente nem sabe que tem HIV, nunca fez um exame, e você, dentista, vai descobrir e vai indicar ele ao médico, entendeu? É assim que a gente tem que atuar, todo mundo tem que ser igual, entendeu, Antônio? É assim que a gente aborda o paciente. Ok, então. Aqui, pessoal, também o que é importante dessa figura? É isso aqui, ó, para vocês saibam, tá? Qual é o periodonto de proteção? A gengiva livre e inserida. E qual é o periodonto de sustentação? São esses três aqui. Tá? O cemento radicular, ligamento periodontal e o osso alveolar. Tá? Como é dividido o periodonto de proteção? Gengiva inserida e gengiva livre. Como é dividido o periodonto de sustentação? Cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. Tá? Perda de inserção, olha só. A perda de inserção é a migração apical da junção dentro gengival, como resultado de resposta inflamatória. Ou pode ser uma resposta inflamatória, ou eu falei para vocês, naturalmente pode ser um problema mecânico, né? Uma escovação errada, que teve essa migração, teve a retração gengival. O microfone aí, pessoal. Tiago. Com a perda de inserção, a junção amelo-cementária torna-se exposta. Olha só, a junção amelo-cementária, né, do dente. Então, tudo exposto, a gente consegue ver. Então, isso aqui é a perda de inserção desse dente. Será que esse paciente tem sensibilidade? Claro. Entendeu? Olha o black space, buraco negro. Então, esse paciente vai precisar, ou ele vai conviver com isso, tá? Ou fazer cirurgias periodontais para melhorar,
né? Às vezes, quando é na região anterior, fazer restauração, fazer lente de contato, fazer uma faceta, fazer uma nova coroa, um novo formato para tirar esse black space, enfim, tem vários tratamentos, depende de cada caso. Pessoal, deixa eu ver que horas são. Que horas são? São 11 horas. Eita. Eu vou correr aqui. Vocês vão ter aula agora, 11 horas? Alguém vai ter aula? Vocês vão ter aula? Não. Beleza. Mas eu vou rapidinho aqui, porque se você tivesse aula 11 horas, o outro professor tentasse entrar para dar aula, ele não ia conseguir porque eu estou aqui. Entendeu? Ia dar problema. Então, vamos lá. A turma B, pelo menos, não vai ter, não. Tá. Vamos lá, então, aqui bem rápido. Exame dos dentes, perda da estrutura dentária, erosão. A forma de perda da estrutura dentária são erosão, abrasão, aflição e bifração. Vocês já viram isso? Sim ou não? Sim, bacana, que bom. Então, bora passar bem rápido, né? Então, erosão é uma corrosão. Ela geralmente acontece em um grupo de dentes. Então, ela é provocada, né, normalmente por alimentos ácidos, essas coisas. Então, a gente come essas coisinhas ácidas, enfim. Então, aqui o exemplo, limão, por exemplo. Suco de limão muito ácido, pode acontecer essa erosão dos dentes. Ou quando a gente faz a aplicação daquele ataque ácido no dente por um longo período, pode acontecer isso também. Tá? Abrasão, né, definida como a perda tecidentária, induzida pelo desgaste mecânico nessa época da mastigação. Então, seria aquela retração que ocasionou ali, né, por exemplo, um desgaste mecânico seria a tua escovação. Acontece uma abrasão, uma retração gengival. A gengiva se retraiu, mas foi provocada uma abrasão naquele paciente. Uma atrição consiste em desgaste oclusal que resulta do contato funcional dente a dente, ou seja, o paciente tem um afetamento, tem um bruxismo, alguma coisa assim. Tem aperto, tem uma atrição e tem esse desgaste no dente, tá? Chamado de facetas, né? Faceta de atrição. Então, olha só, todo o dente bem desgastado. Tá? Às vezes é uma oclusão, a mordida errada também, paciente que tem dente topo a topo, né? Em vez de ter outra espaço horizontal e vertical, convergente ou verbate, e tem dentes incisivos topo a topo. Aí acontece esse problema de atrição. A brifação resulta em carga oclusal excessiva, de contato prematuro, né? Eu comentei com vocês, né? Pode provocar a retração gengival, vai ter a bifração também. Tá? Então, esses são os percentuais que normalmente a gente encontra e você precisa entender, precisa falar. Né? Hoje, quer dizer, vocês devem ter visto isso no semestre passado. Né? Normalmente, os nossos pais, tios, eles vão perguntar para você e agora você já sabe. Tá? Hipersensibilidade. A superfície reticular exposta pela retração gengival pode ser hipersensível, que eu já comentei com vocês ali. O colega deveria ter uma sensibilidade ao frio, a um sorvete, a um vento, enfim. Então, isso é uma hipersensibilidade. E para tratar daquilo lá, a gente já conversou, né? Enxertos, Sensodine, Colgate Sensitive, enfim, verniz, flu, restaurações, tem algumas formas aí. Os contatos interproximados que o paciente tem que ter. Todos os dentes têm que ter contatos interproximados, né? Lateral, Professor, em cima com de baixo. Diga. sobre a hipersensibilidade, é normal idosos terem hipersensibilidade? Olha, pelo contrário, os idosos, por incrível que pareça, normalmente não têm uma hipersensibilidade, porque é como se você fizer um raio-x periapical,
Se o idoso tiver os dentes ainda, por exemplo, os idosos normalmente não estão tendo os dentes, né? A época ali dos nossos pais, quer dizer, dos seus avós, por exemplo, quer dizer, dos seus avós, que seriam os meus pais, por exemplo, né? Ele era uma época do extracionismo, para extrair. Mas alguns, né, eles têm já ainda os dentes, todos os dentes. E se você faz um raio-x periapical de todos os dentes desse paciente mais idoso, vocês vão ver que praticamente ele nem tem mais câmara pulpar. Aquela câmara pulpar tem uma retraída, ela não tem muito mais. Então, aquele paciente dificilmente ele terá dor, terá sensibilidade, por exemplo, né? Até fazer tratamento de canal em paciente mais idoso é difícil, porque aquele canal está tudo calcificado já. É quase como se não tivesse inervação, vamos dizer assim, entendeu? Então, pela sua pergunta, é normal ter? Tem que avaliar, mas o normal é não ter sensibilidade dentinária, entendeu? Sim? Sim, entendi. Beleza. Agora que eu vi aqui, Clívia, tá joia. Então, os contatos interproximais tem que ter, tá? Lábio lateral, superior com inferior. Se não tiver contato interproximal, aquele dente, se não tiver um dente aqui do lado dele, tende aquele dente se entortar. Se não tiver o dente superior antagonista dele, ele tende a extruir, tá? Em cima e de baixo. Mobilidade dentária, a gente precisa ver o grau de mobilidade daquele dente. A gente avalia desta forma, né, com dedos. Às vezes com dedo digital a gente não faz, porque a nossa pele, né, do dedo pode dar um falso positivo, por exemplo, né? Então tem que botar alguma coisa rígida, um cabo de espelho, alguma coisa assim para balançar. Tá? Então, tem mobilidade de grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1, primeiro sinal perceptível, um movimento maior que o considerado normal. O que é considerado normal? Todos os nossos dentes têm uma pequena mobilidade. Tá? Porque tem ligamento frontal, ele serve para amortecer, etc, etc. Então, passou daquele considerado normal, já é um grau 1 de mobilidade. Grau 2, movimento de coroa até 1 milímetro em qualquer direção. E grau 3, movimento de coroa superior a 1 milímetro em qualquer direção, ou vertical. Tá? O aumento da mobilidade é causado por perda de suporte dentário, por perda óssea, trauma de oclusão, extensão da inflamação gengival, né, ou do ligamento periodontal. Por isso que o paciente com gengivite pode evoluir com uma periodontite, pode ter perda de inserção, diminuição de osso, enfim, ele vinha a mobilidade, grau 3 e ficar mole e perder. Né? Processos patológicos maxilares que destrói os ossos, são os tumores de origem dentária que vocês já vão ver isso em cirurgia. A cirurgia periodontal aumenta temporariamente a mobilidade dentária. É lógico. Faço uma cirurgia periodontal, eu faço uma raspagem, depois aquilo vai se recompor. Então, logo após a cirurgia periodontal, o paciente pode ter um grau de mobilidade, mas depois aquilo vai se tratando. Tá? Exame radiográfico, né? O exame radiográfico deve constituir pelo menos 14 radiografias periapicais. Toda vez que a gente faz um exame de um paciente de doença periodontal, investigar um problema periodontal, a gente solicita panorâmicas interproximais, tá? Do Centro de Radiologia. Elas são úteis na detecção de anormalidades dos equipamentos, identificação de lesões dos dentes maxilares e fraturas. As radiografias panorâmicas fornecem uma imagem informativa geral, por isso que é um raio-x panorâmico, você tem um panorama geral, tá? E da gravidade da destruição óssea, mais uma série intraoral completa necessária para diagnóstico periodontal e plano de tratamento. Eu vou falar para vocês. É de praxe, é um protocolo. Eu vejo todo mundo pede um raio-x panorâmico, uma documentação ortodôntica, um complemento para o problema periodontal. E esse complemento vai ser as radiografias interproximais, que é isso aqui. Tá? São de todos os dentes, raio-x periapical e interproximal. Tá? E assim que a gente avalia
bem melhor a quantidade de perda, né, de osso, perda óssea, né, olha aqui maior ainda, né, aqui maior ainda a perda, então a gente avalia desta forma o paciente. Tá? E aqui o raio-x panorâmico, que seria uma forma geral de complementação. Então, quadrante 1, quadrante 2, 3, 4. Então, eu sigo no sentido horário do relógio a minha avaliação. Se vocês quiserem seguir assim, sigam. A gente olha aqui a TM, né, seio maxilar, ápice dos dentes, septo nasal, cornetos, seio maxilar, e assim vai, ápice dentária, ATM, se tem siso, se tem contorno, se tem algum problema ósseo associado, se eu vejo o nervo mentoniano, o canal mentoniano, se eu vejo a artéria, a veia, né, e assim vai, eu vou avaliando dente a dente. Entendeu? Beleza, galera? Eu acho que a gente já está finalizando, tá? Aqui, ó, gravidade da periodontite saudável, perda de inserção clínica, 0, distância da crista alveolar, junção anel cimentária, menor que 2, achado radiográfico normal, tá? Grau leve, tá? Aí já tem uma diferença aqui, você já vê, ó, radiograficamente, aqui de complemento periodontal, uma perda maior. Moderada, vai piorando ainda mais. Né? E grave, né? Olha só, ou seja, está aqui o dente, ápice, junção, cimento esmalte. Aqui, vamos dizer que aqui tem 2x e aqui tem x. Ou seja, tem só... Isso aqui, por exemplo, tem 10. Né? 10 milímetros. O meu dedo, a gente divide em 3 terços. 3 terços. Se tem metade dentro do osso, beleza. Talvez o prognóstico desse tempo seja bem. Agora, se só tem 1 terço dentro do osso, tem mais dente fora do que dentro do osso. Esse dente deve estar com um grau de mobilidade maior. Tá? Só para dar um exemplo aqui, também, por exemplo, para ter um curso sobre idoso, né, eu imagino que esse paciente aqui de baixo, ele seja uma pessoa mais idosa. Aqui, ó, você não vê muito a câmera por papo. Agora, esse aqui você vê bem legal. Olha só, entendeu? Ou seja, aqui deve ser uma pessoa mais idosa, porque essa câmera por papo tem uma classificação assim, retrai. Então, normalmente o paciente perde um pouco essa sensibilidade. Beleza, galera? É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham nada, tá? Eu fico à disposição de vocês. Eu passei um pouquinho do horário, eu peço perdão para vocês, tá? Mas é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, vocês me avisam. Semana que vem, na terça-feira, a gente volta, está em contato, a gente volta a se ver. Eu espero poder vê-los pessoalmente, conhecer vocês pessoalmente aqui. Tomara que vamos rezar que está tudo certo, a gente vai estar aqui nas lives, nas faculdades, se encontrando, batendo papo, tá bom? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisinha aqui? Ou posso encerrar? Eu só até dormiu. Tudo tranquilo, professor. Muito obrigado. Beleza. Você é o único vivo. Tá, Mayara. Beleza. Show de bola. Eu vejo com Mayara.
Mayra não conseguiu ouvir no fim da aula. Ah, Mayra, vai estar gravado, eu vou botar na plataforma lá. Aí eu acho que você pode caminhar, né, até ali, sei lá, os últimos 10 minutos, que você vai conseguir ouvir. Aí caso você não tenha dúvida, caso ainda tenha dúvida, aí você me pergunta, tá bom? Mas você pode verificar na plataforma que eu vou jogar lá. Hoje eu acho que eu não consigo, mas amanhã eu já consigo jogar lá. Eu aviso os representantes avisam vocês. Beleza, galera? Grande abraço, boa tarde para vocês e até semana que vem. Tchau, um abraço.